Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? Deu uma sumida, né, meus irmãos? Mas eu falei ao Senhor, já que já tá acabando o ano, eu vou fazer meu primeiro vídeo no primeiro dia do ano, Senhor. Irmãos, ontem eu tava ali, consegui um tempinho, né? Aí Deus tinha dado umas revelações pra mim quando eu estava em oração, e eu fui anotando no meu celular. Aí ontem eu falei, agora eu vou passar pro meu caderno, né? Meu caderno de anotações, junto com as outras revelações. E ali eu tinha terminado de anotar as anotações que o Senhor tinha me dado. E o Senhor foi e me deu mais uma revelação. E eu tinha acabado de anotar a revelação que Deus tinha me dado quando uma amiga de oração, ela foi e me mandou o que Deus tinha acabado de me falar, que foi só a confirmação, para que hoje eu pudesse estar aqui, irmãos. Porque eu não faço nada sem o direcionamento do Senhor, sem o Senhor confirmar, irmãos. E eu falo aos irmãos, tudo que eu for falar aqui, não foi nada da Hélida, nada que vem da cabeça de Hélida, imaginação de Hélida, mas foi revelações da palavra do Senhor, que o Senhor me deu. É pão do céu, fresquinho para nossas vidas, irmãos. Para minha vida e para sua vida, irmãos. Amém, irmãos? E a palavra que o Senhor nos deu está lá em Gênesis 37. Vamos orar um pouco, uns minutinhos, só para a gente começar, irmãos? Eu já orei, né? Mas vamos orar mais um pouquinho. Senhor, quero lhe agradecer por este momento que o Senhor proporcionou a nós, Pai. A mim está aqui, Senhor. Que tudo que eu for falar aqui, Senhor, como já foi direcionado pelo Senhor, e que o Senhor continue direcionando, que tudo venha a ser para a honra, para a glória e para a exaltação do Teu nome, Pai. Tira, Senhor, todos os impedimentos e intersilos. Joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. No nome de Jesus. Irmãos, a palavra que o Senhor nos deu está lá em Gênesis 37, que diz assim. Eu creio que os irmãos já conhecem essa passagem, que é de José, quando José foi vendido, né? José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Caná. Mas eu vou ler, irmãos, só alguns versículos, para a gente ganhar tempo, para não ficar grande o vídeo. O 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso aborreceram ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. 9. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra. Seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Seus irmãos o invejavam e seu pai guardava esse negócio em seu coração. Irmãos, eu vou só explicar aqui, porque às vezes tem alguém que não conhece essa passagem de José, né, irmãos? Então, eu vou dar... Ô, irmão, só trocar aqui o fundo, porque tem muito comercial. Se eu deixar, toda hora eu vou ficar o comercial nos atrapalhando. Então, eu vou colocar um outro que não tenha, né,
Ai, irmão, me perdoa, porque eu achei que esse aqui não tivesse, mas ele tem. Me perdoa, irmãos. Só um segundinho. Ô, Senhor. Que eu tô colocando ali na coisa. Aí, irmãos, tem um pouco. E a mim, para que em tudo te confirme, sobre as águas eu caminho por onde. Pronto, irmãos, achei. Acho que esse ainda tem um comercial. Ah, não tem não. Então, irmãos, só dar uma explicada, né, sobre a história de José, onde José foi um filho que Jacó teve, né, com sua esposa Raquel, a qual ele amava muito, Raquel. Então, Jacó tinha um carinho assim por José, até porque Raquel não podia, Raquel não podia gerar, e ela pôde gerar e teve José, né, meus irmãos? E ali foi um filho que Jacó muito amava. E para mostrar o amor dele por José, ele fez uma túnica a José, a qual os irmãos já tinham inveja dele, ficou mais ainda enfurecido por aquela túnica, né, meus irmãos? E aí José teve sonho, depois teve outro sonho, a qual gerou uma inveja entre seus irmãos. Mas José nunca que quis contar o sonho para gerar isso, para mostrar aos irmãos deles o que iria acontecer. José contou na inocência, mas os irmãos entenderam da forma deles. José não quis contar o sonho para gerar alguma intriga, para mostrar que ele pode. Mas o que os irmãos de José entenderam foi isso, que José queria, estava se engrandecendo para cima deles. E ali eles armaram tudo para José. Eu creio que todos conhecem essa palavra, que é uma palavra muito conhecida. E eu peço aos irmãos que os irmãos meditem em Gênesis 37, irmãos, que é uma palavra abençoada, meus irmãos. Gênesis 37, todo o capítulo 37, se puder também meditar no 38, né? E vamos para revelações que o Senhor nos deu para te ganhar tempo, irmãos, que eu não quero deixar o vídeo muito grande, que eu sei que tem muitos que não assistem até o final, porque acaba ficando grande, mas aqui, irmãos, eu deixo Deus direcionar. E até ele falar, eu continuo. Ele parou, parei, irmãos. Não passou, igual eu sempre falo, passou daqui a carne só no açúcar, né, irmãos? Então vamos lá. As revelações que Deus me deu. Tem pessoas que pensam que o que Deus te falou que iria fazer na sua vida não passa de uma ilusão tua. Quando José contou os sonhos aos seus irmãos, eles deram uma risada. No dizer deles, isso nunca vai acontecer. Esse José tá ficando doido. Mas na mesma hora que eles não acreditavam, eles acreditavam, irmãos, porque eles armaram tudo aquilo para José. Porque não foi uma coisa assim que foi em cima da hora. Eles premeditaram tudo. Eles se ajuntaram, para vocês verem como tem gente, irmãos, que é maldosa. Isso Deus está dando revelação agora, que ela se ajunta com outras para tramar contra nossas vidas, que
foi os próprios irmãos de José se ajuntaram. A gente ser traído por um amigo dói, por um inimigo dói também, mas assim a gente sabe que a pessoa já não gosta da gente. Mas agora quando a gente é traído por um irmão, como José foi traído por seus próprios irmãos, é mais dolorido ainda. Porque era irmão, sangue do mesmo sangue de José. E tramar o que tramaram. Continuando aqui. Pois olha para a sua vida e fica amaldiçoando, dizendo que não vai dar em nada. Tem gente que olha para a minha vida e para a sua vida e fica amaldiçoando. Ela não lança palavras de bênçãos. Que Deus abençoe. Pode até lançar, mas Deus conhece o coração. Mas Deus diz na palavra dele que contra Jacó não vale encantamento. E toda ferramenta preparada para mim e para ti não vai prosperar. Que operando Deus na minha e na tua vida, ninguém pedirá o agir do nosso Deus. Fica de longe, te observando. Fica de longe, irmãos, observando. Fica falando dentro deles, falam, lá vem o sonhador, que foi o que aconteceu com José, aqui na palavra, irmãos, depois vocês meditem, que eu não quis ler muito, para não ficar, muito longo, mas quando os irmãos começar a meditar nessa palavra, você vai ver que quando José estava vinha, eles falavam, lá vem o sonhador, e tem gente que assim, fica nos observando de longe, lá vem ela, a sonhadora, lá. Olha a situação que ele e ela estavam vivendo. E tá lá, sonhando. Tem gente que é muito charadai, de canta, lamai, xeralai, cai. Aleluia, Jesus. Tem gente que é muito maldosa. Tem gente que na nossa frente é uma coisa, mas por trás Deus sabe. Tem as palavras mais brandas do que a manteiga, mas nos seus corações há guerras. Tem a língua mais afiada do que a navalha. Mas Deus, Ele vê tudo, irmãos. Tudo, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Levei um sonhador. Tem gente conspirando contra você. Tem o mal dentro deles. Vigia. Tem pessoas que estão conspirando contra nossas vidas. E o Senhor diz para nós vigiar. Aí você fala, irmã, então José não vigiou com os irmãos em ter contato? Sim, irmãos. Sim e não. Porque assim, tudo há um propósito de Deus. Tudo. Como eu falei, José contou na inocência. José não contou para gerar nada aos irmãos dele. Ele contou na inocência. Onde que você vai imaginar que você vai contar um sonho? Você dormiu, sonhou um sonho de revelação de Deus. E você vai contar para o teu irmão, para a tua irmã. E essas pessoas vão tramar contra você. Vai entender totalmente distorcido daquilo que você está passando para eles. Não tinha como José imaginar. Mas como eu falei aqui, tudo é um propósito, charai, decantarai, do Senhor, irmãos. Até o que vem para atrapalhar, cooperou para que o Senhor viesse fazer, cumprir o propósito que ele tinha na vida de José. Antes de lançar na cova José, eles tiraram a capa, a túnica dele primeiro.
Os irmãos de José estavam cheios de inveja deles, gente. Antes deles lançar José, eles tiraram a túnica. Olha só, de José. Tem gente que faz a maldade, deseja a maldade e depois age normalmente. Os irmãos de José fizeram essa maldade, depois agiram normalmente, irmãos. Como se nada tivesse acontecido. Eles lançaram José dentro de uma cova, de um buraco. Vender José. E o José saindo ali para ser vendido como escravo. Depois agiram normalmente. Mancharam de sangue, mataram um animal, mancharam de sangue e levou até o pai deles, dizendo que José tinha morrido, agindo normalmente como eles não tivessem feito nada para José, meus irmãos. Para vocês verem a maldade. E às vezes você fica aí e pensa, não, fulano não pode, não pode ser verdade isso, irmãos. Tem gente que tem a maldade dentro de si. Abel e Caim. Deus recebeu o sacrifício de Abel porque Abel tirou de melhor dele. Abel não tirou as sobras. Caim não. Caim separou o pior para Deus. Caim, irmãos, isso é revelação agora do Senhor. Caim separou as frutas piores. Abel não, Abel separou o melhor para o Senhor. E o Senhor recebeu de Abel. E de Caim ele rejeitou. E Caim sentiu muita inveja, ficou com muita raiva do irmão dele. Ele matou o próprio irmão. Para você ver a maldade, como ela existe. E é de quem você menos espera mesmo. A inveja, ela vem da onde a gente menos espera. A trama, ela vem de quem você não está esperando. Vem a facada. É assim. Então deseja a maldade e depois age normalmente. A gente vê no versículo 25. Vamos ler aqui o 25. Aqui, ó. 25. Vocês veem que não é coisa. Às vezes vocês pensam, não repara aqui o cabelo de Maélia. Não vê que não é coisa de Maélia, ó. 25. Depois assentaram-se a comer pão. E levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma... Aí, ó, eles fizeram isso com ele, jogaram ele lá dentro daquele buraco e foi comer. Como se José desesperado, imagina, dentro daquele buraco. E ele sentado comendo, como se nada tivesse acontecido. E olharam, né, a companhia de israelita que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos, e mirra ia levar isso ao Egito, que foi aí que eles venderam José. Foi aí que eles venderam José. E como eu falei, vão comer depois da maldade que fez com José. Pensaram que tinha acabado com José. Eles pensaram que tinha acabado com José quando fizeram essa maldade. Quando eles fizeram o mal a José. Mal sabia eles que o que Deus tinha para operar na vida de José, eles não iriam impedir.
Imagina tamanha maldade. Matou o animal, como falei aos irmãos. Sujaram de sangue. Eles podiam, irmãos, ter pego a camisa ou toda a roupa, mas não. A inveja era tanta que pegaram a túnica. Eles podiam simplesmente ter pegado uma roupa de José, mas não, eles pegaram a túnica. Tem gente que quer a tua túnica. Tem gente que quer a tua túnica. Não entende. Faz oração contrária. Desejam mal. Vê que as lutas têm aumentado. E Deus continua te usando. Tem alguém querendo tua túnica. Tem alguém que não consegue entender o amor de Deus por você. O cuidado com você. Fala de paz para você. Mas tem um mal em seu corações. Tem alguém com fingimento. Tem alguém com fingimento, fingindo que gosta de você. Aí a gente se pergunta, do que? Inveja por quê? José não fez nada para os irmãos dele o invejar. O que José fez para eles invejar? E sentir tanta raiva. A gente não fez nada, mas tem gente que sente tanta raiva da gente. Inveja, sabe do quê? De como Deus te usa. Inveja o teu jeito de ser, o teu sorriso, a tua alegria. Tem gente que fica perto de você e quando te vê rindo, tem alguém perto de você, não tá longe, tá perto. Quando te vê rindo, alegre, sai de perto, fica longe, fofocando e dizendo, e diz, ó, quando te vê feliz, sorrindo, ela sai de perto de você, não aguenta a sua alegria, fica de longe fofocando e diz ser serva de Deus, mulher de Deus, hein? A gente vê que foi os próprios irmãos de José, não foi de longe, não foi os de dentro mesmo, foi os de dentro mesmo, não foi de longe, foi os de dentro mesmo. Irmãos, quando Deus quer abençoar, honrar, até dentro do deserto, Ele usa, Ele honra com a palavra dele, porque não é o lugar, é a pessoa. José, dentro da prisão, Deus honra ele. Mais uma vez, aprontam com José. Mais uma vez apronta com José. A mulher armou para ele. Quem conhece essa palavra vai ver que a mulher armou para José, dizendo que José deitou. Ela viu José bonitão, né? Quis deitar com José. Só que José, ele servia a Deus. Ele não queria honrar a palavra que ele tinha com Potifar, mas a palavra que ele tinha com Deus. Com Deus. Vamos ver onde eu parei? Aqui.
A mulher armou para ele. Quem é escolhido, onde você chega, a sua presença é notada. E o inimigo tenta armar para José. José foge da aparência do mal. E por fugir, a mulher arma para ele. Mas Deus tem processo. Que temos que passar. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele foi parar no cárcere. Ele foi preso. Os irmãos de José acharam que tinha acabado com ele. Quem sabe pensou até que tivesse morto. E a mulher de Potifar pensou que a verdade nunca viria à tona. Tem gente que pensa que a verdade nunca vem à tona. E José lá dentro da prisão, prosperando. Na hora certa, o nome de José é lembrado. E ele é chamado. E aqui você já sabe o que aconteceu, né, meus irmãos, com José. Deus cumpriu tudo na vida de José. Quando Deus trazer algumas pessoas até você, não fique com raiva, pois alguém vai vir até você do jeito que Deus falou. Ele fez com José, fez de alguém improvável, que cavaram a cova e lançou ele dentro, virasse governador. Aparentemente chorarei, cantarás, aleluia. Senhor. Aparentemente, os irmãos de José parecia que estava dando bem. Parecia que os irmãos dele estavam dando bem. E ele de mal a pior. Né, meus irmãos? Aparentemente parecia que os irmãos dele estavam dando bem e José de mal a pior, irmãos. De mal a pior. Mas Deus honra os humilhados. Eles tiveram de ir até José, pedir ajuda, pois José tinha o que eles não tinham: grão. Não sei o que mais alguém vai vir, não sei, mas alguém vai vir até você, precisando de algo que só você tem. E vai haver paz no coração dessa pessoa, dessas pessoas, libertação nestas vidas. Irmãos, aqui a gente vê que quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Quando José contou do sonho, os irmãos dele riu dele. Com quem, coitado? Será que ele não se vê no espelho? Não é assim? Olha a situação dele. Não tem nem para ele e vai reinar em nós? Não foi assim contigo que aconteceu? O que eles fizeram e falaram e lançaram não impediu Deus de operar na sua vida. Não impediu Deus de operar na vida de José. Calma. Esse cenário vai mudar. Olha para o alto. Busque continuamente. Continue buscando as coisas do alto. Continue vivendo como fosse seu último dia na terra. Deixa falar, dar risada, achar que você está perdendo tempo e dinheiro. Pois é assim que algumas pessoas falam. Tudo é na força do braço deles. Ficam só rindo
tua situação. Deixa de viver a vida deles para viver a sua. Deus tem visto tudo. Deus tem ouvido algumas conversas e diz: vou descer no arraial de Miriam. Enquanto estava tocando nos seus filhos, no teu casamento. É forte, irmãos. Da tua situação. Deus estava só ouvindo, irmãos. Só vendo. Mas agora tocar como Deus usa e como Deus fala contigo. Na unção que está sobre ti. Pessoas... Peraí, irmãos, que eu me perdi. Pessoas passaram dos limites. 7 dias, Miriam vai ficar leprosa. Tem alguém que foi longe demais, irmãos. Eu e você nem estava sabendo, mas alguém estava tocando onde não é para tocar. Será que é Deus mesmo ou é Satanás usando ela? Deus só fala com ela? Tá se achando demais. Deixa Deus. Deixa Deus. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Não ora por Miriam, não. Porque Deus diz, é 7 dias leprosa. Irmãos. E quando eu pensei que tinha acabado essas revelações, aí Deus me deu essas aqui, que é que eu falei no início do vídeo. Olhando, parecia que os irmãos de José estavam dando bem, enquanto José tinha sido preso. Parecia que o mal estava se dando bem. Eles viveram anos como se nada tivesse acontecido e que a justiça de Deus não iria chegar. Deus é justo e ama a justiça. Tem gente que faz o mal e age como se não tivesse feito nada. Leva uma vida normal, como se ninguém estivesse vendo ou sabendo. Pessoas podem até não saber, mas Deus está vendo tudo e na hora certa, cheio de canta, Deus, a fatura, a cobrança vai chegar e na vida de algumas pessoas continua agindo da mesma forma, mas vai chegar a hora, a prestação de conta de Deus. Ninguém se esconde. Não tem como viver o propósito sem antes passar pelas aprovações, irmãos. Deus podia simplesmente ter colocado José como governador sem ele ter que ser tão provado, perseguido, invejado e caluniado. Sim, irmãos, ele podia. Mas para viver e chegar no propósito, primeiro é necessário as provações. Deus não queria colocar José num simples cargo comum. Ele inventou este cargo de governador. Não existia, para mostrar que ele é Deus e quando ele fala, ele cumpre. Parecia loucura este sonho de José. As coisas de Deus, aos nossos olhos, são loucura mesmo, né, irmãos? Da forma que ele age, Deus não vai vir do jeito que você está pensando. Ele vai vir do jeito dele e vai fazer do jeito que ele te mostrou. Parecia loucura aquela visão
e sonho, né, que Deus te deu. Se lembra? O sonho que Deus te deu, a visão que Ele te deu. Parecia loucura, né? Parece loucura. Pois é, mas vai ser assim mesmo que vai acontecer. Glória a Deus. Não foi coincidência alguém esquecer de chamar. Lembra quando o padeiro esqueceu de José na prisão? Então, não foi coincidência alguém esquecer de você. Não era a hora ainda de José, não era a sua hora ainda. Não foi coincidência. Não foi coincidência. Foi Deus que fez Ele se esquecer de você, como aconteceu com José. O copeiro se esqueceu dele na prisão, mas foi Deus, pois ainda não era a hora certa, mas a hora certa está chegando. Calma, Deus está trabalhando nesta situação. O silêncio de Deus é sinal que Ele está trabalhando, pois Ele nunca perde o controle de nossas vidas. Tem momentos, irmãos, eu quero finalizar, mas Deus é que conduz, que parece que Deus se esqueceu da gente. Não deve ter sido fácil para José. Imagina tudo que ele viveu, irmãos. Porque não foi assim, ó, da noite para o dia José foi governador. Não, irmãos. Não foi, não. Demorou anos para José chegar aonde ele chegou. José podia ter desistido, irmão. Podia ter desistido. Mas ele não desistiu. Mesmo naquela prisão, José continuou sendo fiel a Deus. E por que você está pensando em jogar tudo pro alto, em desistir de tudo? Porque Deus diz que tem alguém que vai ver esse vídeo que está pensando em desistir, deixar tudo para trás. Não faça isso. José não desistiu. José foi traído por quem era para abraçar e amá-lo. Mas ele continuou firme. Quando Jó passou por aquelas provações que Jó passou, que não foi fácil. Mas foi permissão, irmãos. Tudo que acontece é permissão de Deus, irmão. Satanás foi até Deus falar para Deus que Jó só o adorava porque ele tinha tudo. Jó tinha filhos, Jó tinha uma família abençoada, Jó tinha bens materiais, está descarregando no celular, tinha bens materiais, Jó era um homem próspero, Jó tinha tudo, uma saúde abençoada, irmãos. E Deus permitiu que Satanás tocasse, porque Deus sabia que Jó não adorava, não era pelas coisas que Deus dava a ele, mas pelo que Deus era na vida dele. E Deus falou para Satanás que ele podia tocar, só não podia tocar na vida de Jó. Satanás tocou nos bens de Jó, Satanás tocou na saúde de Jó, Satanás tocou nos filhos de Jó. Satanás tocou até na esposa de Jó, porque ela falou assim para Jó: vai continuar servindo continuamente esse Deus? Abandona esse Deus e morre. E o que Jó falou para ela? Como fala uma louca, fala tu. Aceitaste o bem do Senhor e o mal não queres tu aceitar. Muitas das vezes, irmão, é fácil aceitar quando as coisas estão tudo bem, né, irmão? Ai, é Deus. Agora, quando Deus permite algumas coisas na nossa vida, ficamos, mas que sejamos como Jó. Como Jó falou para a esposa dele, falamos para Satanás: eu aceitei os bens de Deus. E agora, quando Ele permite as provações, eu não vou aceitar elas?
Afinal, estamos adorando a Deus pelo que Ele fez por nós ou pelas coisas que Ele nos dá? E ali, Deus permitiu. E Jó não deixou de adorar. Jó falou assim: eu sei que meu Redentor, Ele vive, e por minha causa, Ele se levantará. Até os amigos de Jó foi questionar: confessa o seu pecado, Jó, tu está em pecado, por isso sobrevém. Tem pessoas que é assim, irmãos, tá no pecado, tá assim por causa disso, tá assim por causa daquilo, tá tocando, irmãos, como Deus falou, que tem alguém tocando. Enquanto estava tocando na nossa vida, nos nossos filhos, na nossa situação, mas agora quando tocar na unção que Deus tem na minha vida e na tua vida, aí é diferente, irmãos. Porque dentro de mim, dentro de você, tem o Espírito Santo. E quando alguém toca na minha vida, na sua vida está tocando no Espírito Santo que habita em nós. Que você é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. É Ele que está nas nossas vidas. Confesse o seu pecado, Jó. Sendo que tudo que Jó estava passando foi permissão do Senhor na vida de Jó. Lá na frente, Deus honrou a Jó. E esses amigos tiveram que pedir perdão pelas palavras que eles lançaram, que Deus teve encontro com esses amigos de Jó. Irmãos, as coisas de Deus não tem explicação. Tem coisas que aqui Ele vai nos explicar, outras a gente só vai saber lá na eternidade, irmãos. Quando a gente formos para lá, irmãos, eu sou grata ao Senhor, irmãos. Eu tenho aprendido a ser grata no pouco. Eu aprendi a ser grata no muito. Tenho aprendido, na verdade, irmãos, e no pouquinho. Irmãos, não é fácil, irmãos. Mas quem nos dá graça é o Senhor. É o Senhor, irmãos. E eu sou grata a Ele por tudo. E que esse ano, irmão, de 2025, que está se iniciando hoje, que nós sejamos mais gratos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor há de fazer, irmãos. Que nós venhamos sempre buscar primeiramente as coisas que vêm do alto, que são eternas, porque essas coisas aqui da terra, elas são passageiras. Quando a gente morrer, quando Jesus nos chamar, a gente não vai levar nada. A casa vai ficar, tudo vai ficar, irmãos. Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Que nós venhamos viver uma vida íntegra, reta. Continuar, se você está vivendo, que você venha continuar. E se você não está vivendo, você venha viver uma vida íntegra e reta ao Senhor, irmãos. E como o Senhor falou, Ele está à porta, Ele está voltando, irmãos. Amém, irmãos? E foi até aqui. Até aqui o Senhor me deu as revelações, até aqui eu passei aos irmãos. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.